Olá, meus amigos, mais uma vez aqui fazendo o Evangelho com vocês, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Muito feliz porque é sempre um momento muito gostoso, é um momento de dividir, é um momento de acolhimento, de receber as inspirações, as intuições da espiritualidade amiga que está aqui conosco e com certeza está aí com você também que está me ouvindo. Lembrando sempre de fazer uma boa leitura de harmonização, para que a gente possa sair da rotina do nosso dia, deixar os pensamentos lá fora, as preocupações, e agora se conectar aqui com esse estudo, com essa mensagem que vai ser trazida. E aí, pessoal, a gente está continuando o capítulo 7, o item 13, que é o finalzinho dele, também com as mensagens, as instruções dos espíritos. E aqui no item 13 tem como título Missão do Homem Inteligente na Terra. E é bem interessante esse capítulo porque ele vai falar de que a gente não deve se criar uma soberba, né, em relação à inteligência. Ele aqui fala da inteligência, mas sabemos que não devemos ter essa soberba em hipótese alguma em relação às nossas qualidades, ao que entendemos como nossas qualidades. E aí, quando ele fala da soberba, é importante a gente sinalizar que é diferente de termos uma gratidão e um reconhecimento daquilo que conquistamos. Porque se somos espíritos eternos, temos uma bagagem e tudo que nós conquistamos, de bom e de ruim, né, foi com a ajuda sim da melhor, tudo que nós conquistamos de bom e de ruim é nossa responsabilidade. E o que eu ia dizer é que o que nós conquistamos de bom foi com a ajuda da espiritualidade, com certeza, mas também teve o nosso empenho. Teve a nossa dedicação dia após dia, e agora falando das encarnações passadas, vidas após vidas, né? Existências após existências, nós estivemos ali nos dedicando para chegar onde estamos hoje. Por mais que às vezes você olhe e fale assim, nossa, mas eu ainda sou uma pessoa tão difícil. Ainda sou uma pessoa tão egoísta, ainda sou tão nervoso, tão impaciente. Ok, mas imagina o que que nós não éramos há um tempo atrás, né? E o que que a gente nem se dá conta mais porque já eliminou, mas fomos um dia muito agressivos de repente e hoje a gente só tem aquela agressividade no pensamento, que é ruim? É, mas pelo menos eu não externalizo isso. Então, pessoal, a gente tem que ter essa consciência de que tudo que nós conquistamos tem sim a nossa dedicação, tudo que nós conquistamos de bom tem a nossa dedicação. E por isso temos que ter esse reconhecimento. Mas uma coisa é reconhecer. E principalmente, né, reconhecer que isso nos foi dado. E sim, nós sabemos, nós soubemos usar isso da melhor forma. Mas nunca a soberba. A soberba seria falar assim: eu sou assim porque eu sou maravilhoso. Ninguém me ajudou, ninguém me garantiu isso, ninguém me deu esse dom, ninguém me ajudou nesse momento. Eu sou assim porque eu sou o melhor. Isso seria uma espécie de soberba. Então, o que ele vai falar aqui, que, que ele vai desenvolver, né, no título Missão do Homem Inteligente na Terra, é falando sobre essa questão, explicando que a nossa inteligência nos é dada com uma missão, para que nós possamos fazer o bem a nós mesmos e ao próximo. Então vamos começar aqui. Não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência nesse planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizes para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver.
por nossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. Então, vamos entender esse pedacinho. Ele já começa, então, dando essa recomendação para que a gente não se ensoberbe, né, do que sabemos. É aquilo que eu tinha falado há um tempinho atrás. E aí ele fala assim, tá, então suponhamos que você aí que tá me ouvindo, né, eu aqui tô me achando, nossa, eu sei muito, pode me falar de qualquer assunto que eu vou saber falar de qualquer coisa, eu vou saber falar muito bem. Mesmo que eu seja, então ele fala, suponhamos, né, que eu seja essa sumidade. Mas mesmo assim, eu não tenho o direito de me envaidecer. Por quê? Se eu sou essa sumidade toda, é porque, apesar do meu esforço, Deus permitiu que eu tivesse condições de melhorar esse meu aprendizado. Então, vamos supor, pessoal, que assim, eu tenha uma pessoa, né, tem um super talento, aquele talento que a gente fala assim, um talento nato, né? Uma criancinha que já nasceu tocando um instrumento, ela já nasceu com uma facilidade ali na escola, ela já se destaca. Só que ela tem esse dom. É claro que de repente ela sozinha vai conseguir ali em algum momento atingir um sucesso. Mas não é mais fácil se ela já nascer numa família que dê as condições mínimas dela conseguir estudar esse instrumento, dela conseguir praticar esse estudo? Já não é bem melhor ela nascer nessa família, ela já nascer às vezes com uma classe social um pouco remediada que possa garantir uma condição até que ela se sustente, uma condição de uma família saudável, porque a gente sabe que isso também influencia no crescimento de uma criança, no crescimento no que vai tornar o adulto, né? Então, você tem, às vezes, uma criança que nasce com talento, um espírito que nasce com talento, um determinado talento, vai, às vezes, nascer numa família rica, mas uma família totalmente desestruturada. Quantos casos a gente não vê por aí? E aí você perde um artista, você perde um executivo, você perde um super profissional porque vai se entregar para as drogas ou vai se entregar para o crime porque tem uma família desestruturada. Então, pessoal, ele traz aqui uma reflexão muito importante, que é a de que sim, tudo que nós temos, em parte, foi nossa conquista, mas só conquistamos porque Deus permitiu que nós em algum momento estivéssemos no meio adequado, com a família adequada, cercada de espíritos encarnados e desencarnados que puderam nos ajudar. Então é nesse sentido que ele fala que a gente não deve se envaidecer, né? A gente deve sim reconhecer, se resignar, agradecer sempre, mas nunca se envaidecer. É, se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudesses desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. E aí, então, mais uma coisinha para a gente entender. Aí você veio numa família, né, onde você tem ali uma estrutura para crescer, o espírito vem numa estrutura para crescer, vai adquirindo esse conhecimento, e o que que faz com isso depois? O que que ele faz? O que que esse espírito faz com esse conhecimento todo? Ele vai simplesmente usar isso para o mal. Ele vai usar isso para se promover, ele vai usar isso para ganhar muito dinheiro e não vai fazer nada de útil com esse dinheiro que ele conseguiu, com essa inteligência que ele conseguiu. Então, ele vem alertando aqui para essa situação que é a necessidade de fazermos o bem. É uma missão que vos dá. Então, olha a palavra que ele usa: missão. Pondo-vos nas mãos um instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se. E aqui ele vai dar um exemplo que é muito legal, que ele vai falar da enxada. E ele vai falar da enxada, mas a gente pode pegar qualquer instrumento, qualquer ferramenta do nosso dia a dia que a gente tenha mais afinidade, né? Ou que a gente saiba melhor, que venha melhor à nossa cabeça.
Então ele fala da enxada. Mas você pode pensar num copo, você pode pensar numa tesoura, você pode pensar num lápis, numa caneta, tudo que você está aí de repente me ouvindo vai olhar para frente. Seu próprio celular, né? Se você está olhando, se você está ouvindo o meu estudo pelo celular, você vai olhar para o celular e você vai pensar, bom, para que eu uso um celular? Hoje em dia eu vou concordar que é para muitas coisas, mas você não usa um celular ainda, pelo menos, né, para cortar uma carne. Você não usa um celular para aquecer uma lareira. Né? Então, assim, você usa um celular para se comunicar, seja por vídeo, seja por voz, seja aqui como eu estou gravando estudo para vocês, né? Então, a própria ferramenta, ela traz a utilização, a natureza da ferramenta traz a utilização. E aí ele vai falar da enxada, né? A enxada também tem a sua utilização. Por acaso, essa pessoa que utiliza a enxada, é o exemplo que ele dá aqui, vai ferir o próprio proprietário, o dono da fazenda com essa enxada, né? Como ele fala aqui, ó, a enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra esse último que lhe cumpre cavar a terra? Que diríeis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão, né? A palavra é patrão que ele usa. Então, assim, o que que diria, o que que aconteceria? Se eu pego a enxada, eu dou uma enxada, né, para a pessoa fazer um serviço para mim, e a pessoa que vai fazer o serviço, ela me fere com essa enxada. É uma coisa totalmente contraditória. Aí você fala assim: "Nossa, mas a pessoa para fazer isso ela tem que ser louca, ou ela tem que estar revoltada, né? Esse ajudante tem que estar indignado, porque aí sim ele vai bater com a enxada no patrão". Só que, com esse exemplo da enxada, fica mais fácil de entender, porque é exatamente isso que nós fazemos com os ensinamentos de Deus. Aí você vai falar assim: ué, mas não entendi. Tudo que nós recebemos, nós também podemos usar para o bem ou para o mal. No momento que temos uma benesse, no momento que temos uma inteligência, uma riqueza, e desperdiçamos ou usamos isso para o mal, estamos pegando essa enxada e batendo com ela no nosso patrão. Estamos desperdiçando, estamos pegando algo que nos foi dado e usando da forma errada. No momento que eu faço isso, eu estou usando o meu celular para cortar a carne, que foi o exemplo que eu dei no início. Eu estou usando um copo para acender uma lareira. Eu estou usando um fósforo para beber água. Então, eu estou fazendo o uso equivocado das coisas. Além de eu provocar um acidente, eu estou desperdiçando o meu tempo e muitas vezes o tempo das outras pessoas. Então, aqui fica um alerta para várias questões, né? Tanto da gente não se envaidecer, como também para a gente prestar atenção e usar isso da melhor forma. E aí ele vai continuar aqui. Ele vai continuar com uma comparação falando de ser expulso, né? Então, esse ajudante que teria batido com a enxada no patrão, ele seria expulso, merece ser expulso. E aí, na continuação, vem escrito assim, ó. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada em que lhe foi confiada para arrotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? E aí vem a resposta. Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. E aí, nesse momento, a gente também precisa refletir um pouquinho, porque o que que é esse ser expulso, né? O que que é esse tom que ele usa aqui? Ah, com certeza a pessoa vai ser expulsa e atravessará, desculpa, existências miseráveis e cheias de humilhações. São as nossas diversas encarnações, mas sempre com o objetivo de nos educar. É aquela história de repetir de ano. A gente não repete de ano por um castigo, a gente repete de ano porque não aprendemos a lição e precisamos aprender. Atingir uma nota ideal, né, que vai balizar ali o nosso aprendizado. Então, essas encarnações que vamos passando são resultado muitas vezes
das nossas próprias atitudes. E aí vamos reencarnando, passando por essas dificuldades, essas existências miseráveis, até que possamos aprender a melhor forma de usar aquilo que nos foi dado. E aí sim, já nos curvaremos diante daquele a quem tudo devemos, né? Sempre que aparecer no Evangelho alguma coisa nesse sentido de que vamos nos curvar, é nos curvar a essa inteligência, né, que vem ali na questão número 1 do Livro dos Espíritos, essa inteligência suprema. Então, naturalmente, a nossa evolução, ela vai caminhando para isso. Nós estamos destinados a essa felicidade. E essa felicidade já pressupõe como ele fala aqui, né? Se curvar a esse Deus Todo-Poderoso, que é aquele, né? Como ele fala aqui, daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. E aí, pessoal, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, eu não sei quando você vai ouvir, mas a gente está aqui em abril de 2023 e inteligência artificial é uma coisa que já se fala há algum tempo, mas agora tá um assunto muito assim na mídia, né? Falando desse chat GPT, até se você não sabe o que é, vou deixar aqui na descrição brevemente, mas assim, muito breve, porque isso não tem a ver com espiritismo, não tem a ver com o nosso assunto, é só para você realmente ir lá e procurar e saber do que eu estou falando. Mas a inteligência artificial, ou melhor, a forma como ela vem sendo usada, é um ótimo exemplo para isso que a gente está falando. Até porque o nome dela é inteligência artificial. Então é algo que está muito próximo de substituir aí algumas profissões, de substituir o contato humano, né? A gente está assim muito próximo, se é que já não existe essa coisa de você usar assim, substituir uma pessoa por um robô, né? E eu não estou falando um robô que faça um serviço, porque isso já existe nas indústrias, nas fábricas. Eu estou falando de você querer um namorado, um marido, e você vai lá e tem um robô nesse lugar, né? Eu não preciso de amigos, porque eu tenho os meus robozinhos. Então, essa inteligência artificial, ela é um ótimo exemplo. Por quê? Você tem o homem com o domínio de uma tecnologia, o domínio de uma ciência, e ele pode usar isso para o bem ou para o mal. Ele pode usar isso para criar uma medicina maravilhosa, para trazer cura, para atender pessoas onde os médicos não possam chegar. Ele pode levar mão de obra para lugares onde pessoas, seres humanos não conseguem ir. E tantas outras coisas podem ser beneficiadas, mas também pode ser usado para enganar, pode ser usado para fazer coisas que estejam diferentes aqui dos ensinamentos de Jesus. Então, eu achei interessante falar disso porque é um tema que fala de inteligência e a gente está tendo nesse momento um momento a gente está tendo nesse momento um momento, né? Ficou até repetitivo. A gente está tendo, passando por uma fase que tem muita fake news, que já é um pouco isso, né? Já é você usar o conhecimento de uma tecnologia para fazer um mal, para falar de uma mentira, para você privilegiar um grupo de pessoas em detrimento de outras. Então, ele fala aqui que a inteligência ela é rica de méritos para o futuro. Não é ruim ser inteligente. Ah, então peraí, eu sou inteligente, eu tenho que me envergonhar, eu estou errado. Não, não é nada disso. Só que, se bem empregada, se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Mas, infelizmente, não é assim. E ele mesmo fala aqui, ó, infelizmente, muitos a tornam um instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos, porque a gente já estudou aqui a lei de ação e reação. Então, toda vez que fazemos um mal a alguém, por mais que esse mal seja direcionado a outra pessoa, nós estamos, por consequência, fazendo mal a nós mesmos.
O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades. E aqui ainda vem uma um tapinha, né, de leve assim, porque ele tá falando de inteligência, mas ó, antes fosse só da inteligência, porque o homem abusa de todas as suas faculdades. E no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Então ele, e aí aqui termina, né? A mensagem desse espírito protetor. Falando então aqui que o homem faz isso tudo e se esquece de tantos ensinamentos que são trazidos para dizer que, da mesma forma que Deus concedeu, Deus pode tirar. E ainda assim, como ele fala aqui, o homem continua fazendo mau uso do que recebe. Mau uso da saúde, mau uso de uma família legal, mau uso da inteligência, do dinheiro, de uma condição de morar num lugar especial, né? E uma vez eu estava vendo uma palestra do Haroldo Dutra, e ele falava alguma coisa sobre nós estarmos onde precisamos estar, né? Porque eu falei isso de você morar num lugar especial e você pode ter pensado assim: ah, mas eu moro numa cidadezinha com tantos mil habitantes e não tem nada para fazer aqui. E aí, claro, né, pessoal, assim, depende de cada um o que sentir que deve fazer, se vai ficar na cidade ou se sair, ou se vai sair da cidade. Mas o que eu quero dizer é que mesmo você estando numa cidade pequenininha, com pouquinhos mil habitantes, tem às vezes uma missão para você nessa cidade, justamente por ela ser pequenininha, justamente por você ter aquela coisa, né, cidadezinha do interior que todo mundo conhece todo mundo, é nessa cidade que você precisa desenvolver a sua missão. Então, nós precisamos estar atentos a essas coisas que nos são dadas para saber aproveitar. Porque, às vezes, nascer numa cidade como no Rio de Janeiro, né, que é uma cidade grande, nascer num lugar como Nova York, nascer num lugar como assim, maior, né, com mais oportunidades, eu estou falando de capitais, né, no geral, pode ser bom para aquele espírito, mas às vezes você que nasceu lá num lugarejozinho no interior, que, né, que é bem menor, com menos pessoas, é também oportunidade de fazer uma missão que você não faria em Nova York, que você não faria em São Paulo, que você não faria num grande centro comercial. Então, o lance, né, o grande lance está em a gente saber olhar para aquilo que recebemos. Aqui ele dá o exemplo da inteligência, mas precisamos estar atentos a tudo. E essas coisas, assim, pessoas muito inteligentes, muito ricas, muito bonitas, esses excessos, eles parecem bons, mas eles facilmente nos conduzem a errar, a cair, né? Porque nos conduzem justamente ao que ele fala que é para não fazer, que é a vaidade, né? Nos envaidecer, o orgulho e aí o egoísmo e tudo aquilo que a gente já sabe que vem atrás, né? Então, pessoal, esse foi o nosso estudo, tá? A gente acabou aqui com o item 13, a gente acabou o capítulo 7 e vamos começar já no próximo estudo o capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. E aí, como eu sempre falo, vai estudando, vai lendo, é sempre bom, nunca é demais, né, estar lendo sobre espiritismo, e principalmente aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o estudo que a gente faz. Então vai estudando, se tiver alguma dúvida, coloca aí pra gente, se tiver alguma sugestão, alguma crítica, coloca também, porque é sempre bem-vindo, né? Quando é pro bem, quando é pra gente melhorar, é tudo sempre bem-vindo. Eu espero que esse estudo tenha feito sentido para você, que possa ter te ajudado em alguma reflexão, que possa te ajudar a ver se você está fazendo bom uso aí das coisas que você recebeu, das qualidades que você tem. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!